Olá, obrigada pela sua presença no meu canal. Fico muito feliz, honrada por você participar, por você dar o seu like e algumas vezes escreve suas mensagens, compartilha com outras pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Irmã Terezinha Tomasi da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Você sabe quais são as suas obrigações, o que você deve fazer no dia 2 de novembro, o dia em que nós celebramos a comemoração dos fiéis defuntos, daqueles que nos precederam? Fique conosco que nós vamos conversar sobre isso. Então, a festa do dia da comemoração dos fiéis defuntos, ela surgiu no ano de 998, não é 1000 não, é 998, portanto antes de 1000, né? Lá em Cluny, na França, e ela foi instituída pelo abade Odilo. O que é um abade? Abade era o responsável pelo mosteiro, que tinha mais de 1000 monges. Eu tive o prazer de conhecer, não o mosteiro, mas as ruínas do mosteiro, e a igreja continua intacta. Mas eu tive o prazer de conhecer em uma das vezes que eu fui à França. Então o abade, conversando com seus monges, ele instituiu, depois de muita reflexão, essa festa tão bonita em que nós somos convidados a rezar pelos nossos antepassados, por aqueles que nos precederam na eternidade e também pelas pessoas que são esquecidas no purgatório. O que é, na realidade, o purgatório? Porque quem está no céu não precisa mais de oração. Quem está no inferno não adianta mais rezar. Mas quem ainda está no purgatório necessita da nossa oração, porque o purgatório é um estado de muito sofrimento, porque as almas que lá estão são aquelas que morreram e que não se arrependeram completamente de todas as falhas, de todos os seus pecados que haviam cometido durante a vida. Então elas não estão prontas para o céu e precisam de um tempo de purificação. E o maior sofrimento é a não presença de Deus nas suas vidas. Nas suas vidas não, a não presença de Deus no purgatório. Então lá elas ficam esperando a nossa oração. Nós rezamos sempre pelos nossos parentes, os nossos antepassados, mas há pessoas que faleceram como indigentes, não eram conhecidos por ninguém, não tem ninguém para rezar por elas. Então nós somos convidados a rezar por essas pessoas também, para que também e principalmente para que elas sejam libertas do purgatório e possam gozar da presença de Deus na eternidade. Que quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno. Entre o céu e o inferno está o purgatório. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Ele está lá para se purificar e ir para o céu. Só que ele não pode fazer nada, ele não pode oferecer seus sofrimentos pela sua própria libertação, para expiar os pecados que ele não expiou na terra. Isso tem que ser feito por nós que aqui estamos. Então, 3 coisas eu perguntei a vocês. Você sabe o que o católico deve fazer no dia dos finados, no dia dos mortos? Então, 3 coisas são as principais. Primeiro de tudo é a oração. Nós somos convidados nesse dia a uma profunda oração. E, logicamente, que a primeira e mais importante oração é a Santa Missa, que nós devemos participar, se pudermos comungar, da missa do dia dos finados e oferecê-la às almas que estão no purgatório, principalmente aquelas mais aflitas, que não tem ninguém rezando por nós e que estão lá, às vezes, há muitos e muitos e muitos anos. Né? O nosso tempo é diferente do de Deus, mas pelo tempo que elas faleceram, às vezes tem pessoas que estão lá há mais de 100, 200 anos. Então somos convidados a rezar por essas pessoas. Nós ganhamos também as indulgências, a expressão que nós devemos usar é a indulgência plenária para uma determinada pessoa que esteja no purgatório.
Por isso nós precisamos de confessar, comungar e visitar o cemitério. Porque ao visitar o cemitério é um ato de piedade, de devoção, de respeito para com as pessoas que lá foram depositadas. Lá estão os restos mortais, porque a alma está no céu, no inferno ou no purgatório. Mas nós somos convidados como um ato de piedade cristã. Então, esse é o principal, que é a oração, a Santa Missa. Se você não puder fazer isso para o dia 2, faça durante... A igreja nos oferece 8 dias de oração pelas almas do purgatório. E 8 dias ela nos oferece a penitência que nós podemos alcançar para algumas almas, algumas pessoas. Então, nós temos até o dia 8 para fazer isso. Acender uma vela no cemitério também é um ato de piedade que o cristão deve e pode fazer. Por quê? A vela acesa, como essa que está aqui, não precisa ser desse tamanho, qualquer velinha. Mas a vela acesa, ela simboliza o Cristo ressuscitado. Ela simboliza a luz do Cristo vivo que abriu as portas para nós com a sua morte, a sua ressurreição e a sua subida ao céu. Então, por isso que nós acendemos vela. Mas os meus pais, os meus parentes não estão enterrados onde eu moro. Não tem problema. Os meus também não estão. Os meus estão enterrados lá no sul. Eu moro aqui em Minas. Então, o que você pode fazer? Lá no cemitério tem sempre aquela cruz, o cruzeiro, num determinado ponto do cemitério tem um cruzeiro. Então, você pode acender uma velinha naquele espaço reservado para isso. Não é obrigatório, é um ato de piedade, de devoção, para que essa luz que você está acendendo possa iluminar alguma alma no purgatório. E levar flores. Flores não significa que você tenha que comprar um vaso de flor. Não, uma florzinha do seu jardim, se você puder, tanto melhor. Coloca também lá nesse cruzeiro ou num túmulo abandonado, que você vê que ele não foi preparado, não foi limpo, não foi arrumado para esses dias. Então, olha, 3 coisas. A oração, em primeiro lugar, a Santa Missa, que aí você ganha as indulgências também para alguém. Visitar o túmulo, visitar o cemitério e acender uma vela, levar alguma flor que você puder e acender a vela, né? Já falei os 3. A oração, a vela e as flores. Isso tudo visitando o túmulo, o cemitério. Claro que celebrar o Dia dos Mortos é um ato de respeito por aqueles que nos precederam. Nós devemos rezar pelos nossos pais, nós devemos sempre rezar pelos nossos parentes, pelas pessoas que a gente ouve dizer que partiram e não tem ninguém para cuidar delas, para rezar por elas. Então a morte é sempre um mistério que nos faz sofrer. Como a gente sofre quando os pais morrem, como os pais sofrem quando um filho morre. E assim é a nossa vida, porque nós não fomos criados para esta vida, mas sim para a eternidade. Então reze no dia 2, no dia dos finados, faça a sua oração e, se você puder, visite o cemitério, visite uma igreja e leve algumas flores. Abençoado Dia dos Finados para você e que Deus nos abençoe. Um grande abraço.